seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Vocês me ouvem melhor sem máscara, né? Aqui a gente está mais distante. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu agradeço pela oportunidade, agradeço o convite. E, bom, só explicando de onde eu sou, né? Eu morava em Curitiba e aí agora eu estou morando em Rio Negro, porque como é pandemia, a gente consegue trabalhar de casa, então eu ainda estou vinculada ao Centro Espírita lá em Curitiba, o nome é Bibi Isfer, mas a gente faz tudo virtual. Mas aí quando é possível, presencialmente a gente vem. Eu inclusive estou vindo pelas primeiras vezes, a gente nem sabe como é que faz, né? Se abraça, se não abraça, enfim. Mas estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria muito grande, muito obrigada. E ao mesmo tempo que é uma alegria, é também um desafio muito grande, né? Pelo menos para mim, eu sinto que falar sobre a doutrina espírita é um desafio porque é algo tão extenso, tão vasto, tão amplo. E aí você fica pensando assim, poxa, que tema que eu vou falar, né? Tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa acontecendo. E eu optei por trazer uma pergunta, que é: o que o Espiritismo movimenta em nós? Só que eu não vou trazer a resposta dessa pergunta. O que eu vou falar é justamente trazer mais perguntas e tomara que a gente não saia daqui mais confuso, mas a ideia é justamente fazer esse exercício de se questionar e de se perguntar, porque esse era o exercício que Kardec fazia, inclusive ele fez no Livro dos Espíritos, né? Foram tantas perguntas que movimentaram todo um conhecimento. Então hoje vai vir a pergunta: o que o Espiritismo movimenta em nós? E essa minha fala, ela vai estar dividida em 3 partes. Então, primeiro, eu vou lembrar um pouquinho do que é o Espiritismo, do objetivo do Espiritismo, enfim. No segundo momento, falar do que me movimentou a fazer esse questionamento, por que eu acho ele importante, por que ele foi importante para mim. E aí, no terceiro momento, trazer um trechinho do Evangelho e falar um pouquinho sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, para a gente movimentar um pouco, fazer um exercício desse trazer a nossa vida, trazer a doutrina espírita para conversar junto com a nossa vida, com os problemas do mundo, enfim. Então vamos lá. Eu não sei se tem alguém que está aqui na casa pela primeira ou pelas primeiras vezes, que está conhecendo ainda o Espiritismo, mas acho que é bom para todo mundo relembrar, para a gente recapitular. Vou fazer um resuminho assim do que é a nossa doutrina, né? Basicamente, o Espiritismo acredita na existência de Deus. Então, existe um Deus que criou tudo, criou todos, é a causa primeira de todas as coisas. E tudo que a gente conversa no Espiritismo, ele tem esse centro, né? Esse Deus criando tudo e coordenando tudo, né? Mas também o Espiritismo acredita na existência do Espírito, que todos nós, cada um de nós, somos um Espírito, uma individualidade, e um Espírito que não morre, que não acaba. Então a vida desse Espírito é para sempre. Uma vez que foi criado, não tem fim. E aí fomos criados simples e ignorantes. Lá no começo era tudo muito instintivo. Depois fomos aprendendo a ter algumas sensações, desenvolvendo, né, essas sensações, e agora estamos desenvolvendo o sentimento. E para que esse processo ele aconteça, esse progresso, né, esse aprendizado, tanto intelectual quanto moral, nós temos várias encarnações, várias vidas. Então, hoje eu estou aqui, encarnada nesse corpo. Já estive encarnada em outros corpos, em outras vidas, outras existências, era
contexto, se duvidar outro país, outra cultura, tudo. E aí desencarnei, reencarnei nesse corpo, que também não vai durar para sempre, uma hora ele vai acabar, mas eu, espírito, vou continuar e aí vou trazer comigo as minhas experiências, os meus aprendizados, as relações que eu construí, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de ruim, eu vou trazer comigo, na minha memória, na minha lembrança, coração, enfim. E aí, mais cedo ou mais tarde, eu vou encarnar de novo em outro corpo, em outra experiência. Então, o Espiritismo também acredita nisso, né? Nessas vidas sucessivas. Então, é a reencarnação. E como existem espíritos que ora estão encarnados, que somos nós, e outros que ora estão desencarnados, que provavelmente temos aqui a presença deles, eles estão entre nós. Existe, o Espiritismo, né, acredita e fala muito sobre isso, que é a mediunidade, que é a comunicação entre nós, que estamos encarnados, e os espíritos que estão no momento desencarnados. Então essa comunicação acontece, nem todo mundo consegue fazer da mesma forma. Todos nós somos mais ou menos médiums, mas tem pessoas que conseguem ver de uma forma mais ostensiva, ouvir, sentir, enfim, existem vários tipos. Existe inclusive uma obra toda falando sobre isso, que é o Livro dos Médiuns. E também acreditamos que não estamos sozinhos no universo. Então, o planeta Terra, ele é povoado por nós, seres humanos, espíritos encarnados aqui. Temos ainda muitas coisas para descobrir nesse mundo, né? Tem muitas coisas inexploradas, mas o universo é muito maior do que esse mundo que nós estamos aqui. E existem vários desses mundos. A gente nem consegue saber quantos. E esses mundos estão habitados com espíritos como nós. Então, nós não estamos sozinhos no universo. E aí, todo esse conhecimento, tudo isso está concentrado nessas obras da doutrina espírita. São 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E também tem uma revista espírita com 12 volumes, e é uma revista diferente daquela revista que a gente folheia, que parece tão fininha, não. A revista espírita, cada volume é um trambolhão e são 12. Então tem muito conhecimento sobre o espiritismo compilado nessas obras. E aí, eventualmente, quem está começando, né, a gente fica bem curioso, assim, a gente fica com essa ânsia de querer saber muita coisa, de querer conhecer tudo, porque realmente é muito interessante. E nós temos essa curiosidade, né, de poder ler e não quer parar mais, enfim. Mas é importante que a gente não tenha pressa, porque esse conhecimento ele é realmente bem extenso, mas ele é um conhecimento que a gente precisa digerir, assim, sabe? Que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar. Então não tenha pressa de querer conhecer tudo de uma vez, vai aos poucos. E aí que essa pergunta é bem importante. Da gente sempre estar fazendo o que o Espiritismo movimenta em nós, o que ele está movimentando em mim. Então todo esse conhecimento, né? A existência de Deus, o que isso mexe comigo, o que isso quer dizer para mim? O fato de eu ser um espírito que não vai morrer, o meu corpo morre e eu espírito não, o que isso significa para mim? O que isso influencia nas minhas escolhas, na minha vida e etc. Então, cada conhecimento que a gente tem dessa obra inteira, a gente não precisa ter pressa. É importante que a gente faça esse exame, né? Esse questionamento.
E aí eu vou trazer um trechinho que está no livro O Espiritismo na Sua Visão Mais Simples, onde Kardec afirma que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então, assim, se eu pegar todo esse conhecimento, essas 5 obras, mais os 2 volumes, e ler muito, e ler bastante, eu vou com certeza crescer intelectualmente, porque Kardec, ele aproveita esse ensino dos espíritos, né? Ele pega uma série de comunicações, faz toda uma avaliação e ele traz o conhecimento dos espíritos e também faz comentários. E Kardec, ele era um homem da ciência, ele era uma pessoa muito culta, então a gente vai encontrar dentro dessas obras muitas referências à ciência, muitas referências à cultura, à literatura. Então, com certeza, intelectualmente, a gente vai crescer se a gente ler todas as obras da doutrina. Mas acontece que o objetivo, além de ser um crescimento intelectual, ele é também um crescimento moral. E o crescimento moral, ele não vem dos livros. Ele vem, claro, a questão intelectual ela ajuda a entender o que moralmente a gente precisa fazer. Só que essa questão ela é muito desenvolvida pelas nossas ações. Então, a nossa prática é aquilo que a gente faz que desenvolve esse lado moral, esse crescimento moral. Então, a questão não é só a teoria, o intelecto, mas também a prática. Então, tendo dado essa... Não sei se está dando para me ouvir. Tá bom. A gente relembrando essas questões, né, do espiritismo e do porquê essa pergunta, agora eu vou falar o quanto essa pergunta foi importante para mim, porque eu conheço o espiritismo já faz muito tempo e eu tenho certeza absoluta que ele me ajudou em muitas coisas, assim. Ao longo da vida eu pude fazer muitas decisões que ter esse conhecimento de Deus, ter esse conhecimento de que eu sou um espírito imortal, com certeza fez com que eu tomasse decisões certas, mas algumas eu não tomei decisões tão certas assim. E foi importante questionar no seguinte sentido. Eu estava sentindo que eu não conseguia, em alguns momentos, me aproximar das pessoas que estavam em sofrimento. Então, assim, as pessoas vinham, contavam as suas histórias, falavam que estavam sofrendo, que estava acontecendo, e, poxa, eu não conseguia sentir que saía do coração aquela coisa, assim, sabe, aquela compaixão, aquela... Você entende que a situação é difícil, que você precisa estar do lado da pessoa para apoiar, mas parece que tinha uma trava, assim, o negócio não consigo sentir, assim, de todo o meu coração. E isso estava me incomodando. E até quando começou a pandemia, nas primeiras semanas, assim, foi difícil para todo mundo, né? Porque era um negócio diferente, ninguém sabia o que estava acontecendo. E logo lá no centro que eu frequento, a gente já parou para se reunir virtualmente, para fazer o evangelho, e foi um momento muito importante, assim, porque a gente parava ali uma mensagem do evangelho ao acaso, e as pessoas que estavam ali podiam desabafar, podiam falar do que elas estavam sentindo naquele momento que estava difícil. E aí eu estava numa situação de certa forma confortável, porque estava trabalhando de casa, não precisava sair, não estava ali correndo risco, mas tinham muitas pessoas que estavam ali naquele grupo que estavam trabalhando na área da saúde,
na área do comércio, que precisavam sair, que precisavam atender às suas vidas, às suas necessidades, correndo risco e ali naquela dor, naquela angústia, dividindo com a gente. E por outro lado tinham outras pessoas que estavam ouvindo aquele discurso, aquele desabafo mesmo, vendo aquela pessoa chorando, aquela pessoa sofrendo, e a pessoa conseguia chegar e levantar assim a outra, sabe? Dar aquele amparo, aquele conforto e dizer palavras assim, sabe? Usar o evangelho para falar coisas boas para aquela pessoa, que confortavam mesmo, que faziam alguma coisa muito boa se movimentar dentro daquela pessoa, e eu estava sentindo tudo aquilo. Eu falava, nossa, como é que pode o amor se movimentando ali? E virtualmente sentindo isso, né? Cada um em suas casas ali pelo Zoom. E eu pensei, gente, eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Assim, eu consigo sentir, ver o que as outras pessoas estão fazendo, mas como é que está travado isso aqui, né? E aí eu comecei a me questionar o que o Espiritismo está movimentando em mim. Porque chega num momento como esse, eu não sei o que falar para a pessoa, eu não sei o que dizer, eu não sei como consolar. Então, evangelho, né? Desde criancinha lendo, pensando, ouvindo outras pessoas falarem, e eu sou muito grata a todo mundo que passou pela minha vida e me ensinou, porque eu sei que em muitos momentos isso realmente me ajudou e eu consegui fazer boas escolhas, mas para esse sentido, naquele momento, o Espiritismo não estava movimentando coisas em mim. E ouvindo o Evangelho falar, né, sobre compaixão, sobre amor ao próximo, sobre caridade, daí, beleza, como é que a gente faz isso, né? E aí eu pedi ajuda do grupo, porque narrei essa situação, né? E uma coisa muito legal que essas pessoas me falaram foi justamente que essa questão de consolar, de você amparar o próximo, é muito um hábito que se adquire, é uma prática. Então você vai fazendo ali, tenta um pouquinho, no começo ali sai de uma forma meio mecânica, meio, né? Mas aos poucos você vai pegando o jeito, você vai entendendo e vai fluindo, vai deixando fluir essa emoção e realmente vai sendo esse amor ao próximo, essa caridade. Beleza. E aí depois de um tempo, eu passei por uma situação de luto. E naquele caos da pandemia e tal, aí eu fiquei pensando em toda essa situação, pensei, poxa, hoje eu estou sofrendo essa dor, eu estou sentindo ela. E eu sei que existem, por dia, milhares de pessoas que estão sofrendo a mesma dor. Exatamente a mesma dor, de luto, de perder alguém, de não saber o que fazer, enfim. E nesse momento, eu conseguia me solidarizar com as pessoas, porque era fácil, era uma dor que estava ali comigo, eu estava sentindo, então eu sabia que as pessoas que também estavam sentindo, era uma dor muito parecida, eu sabia o que falar na hora, enfim. Tinha essa ponte entre a pessoa que estava sofrendo. O que foi muito bom, é bom a gente aproveitar essa nossa experiência para também ajudar o próximo. Só que daí eu fiquei pensando, poxa, eu preciso sofrer tudo para conseguir entender a dor do outro? Será que não tem outro jeito de eu conseguir me conectar com essa dor? Porque tem dores na vida que eu nunca vou passar. Nunca vou passar. Por exemplo, a dor de uma pessoa negra que sofre um preconceito, nessa vida é uma dor que eu nunca vou passar, porque eu não sou negra. Então, como é que eu vou me colocar no lugar dessa pessoa? Como é que eu vou me conectar com essa dor? E aí aquele conselho que aquele grupo lá me deu foi muito importante nesse sentido, porque aí você ouve a pessoa, você ouve o que ela tem para te dizer, você ouve o que ela está sentindo, como é que ela está sentindo a dor dela. E aí, sentindo essa angústia, ela vai te dizer que ela se sente
sei lá, ela se sente presa, ela se sente não livre, ela tem vontade de chorar, ela tem vontade de sumir, que são sentimentos que são comuns a todos nós. Eventualmente todos nós temos vontade de chorar, temos vontade de sumir, só que por motivos diferentes, por razões diferentes. Então, se eu ouço o que a outra pessoa tem para me dizer, se eu ouço o como ela me explica a dor que ela está sentindo, eu consigo me conectar melhor e entender o que eu preciso fazer, o que eu posso falar, como é que eu posso ajudar, né? Essa pessoa. E aí isso foi muito importante, assim, colocar essa prática. E outra coisa que eu percebi, que estava me fazendo não conseguir chegar na dor das pessoas, e aí eu vou falar do espiritismo em si. A gente sabe que o sofrimento ele é necessário. O espiritismo nos explica que, até se a gente for ali nas leis morais, né, tem a lei divino-natural, que é a primeira, já nas primeiras perguntas desse capítulo, os espíritos respondem assim que quando o homem se afasta da lei divina, ele é infeliz. Só é feliz o homem, o espírito, que cumpre as leis divinas. Então, a partir do momento que eu me afasto dessas leis morais, eu acabo causando sofrimento para mim e para outras pessoas às vezes. E por causar sofrimento para outras pessoas, eu causo sofrimento para mim. Isso faz com que perante a lei divina não existam injustiçados. Porque se eu estou sofrendo hoje, é porque em algum momento eu feri essa lei divina, eu saí dessa ordem. E aí eu preciso passar por esse sofrimento para me redimir com a lei, para me redimir com Deus, ou para aprender, para tirar um aprendizado disso tudo. E aí essa visão de que para Deus não existem injustiçados me fazia pensar sobre os problemas no mundo assim, então a pessoa está passando por aquela dor, por aquela situação, que bom que ela está conseguindo agora, nesse momento, se ver com Deus, né? Se redimir nessa situação. Que bom que ela está podendo aprender, que bom que dessa oportunidade. Ou até quando, poxa, alguém desencarna, outra pessoa fica triste, passa por esse processo do luto, a gente tem esse conhecimento da vida eterna, que o espírito não morre, e se vai todo assim cheio de amor para a pessoa falar, a pessoa está viva, a pessoa que você ama está viva, né? E às vezes, numa insensibilidade, a gente não esquece que não é questão de achar que naquele momento, né, um ente querido meu faleceu, desencarnou, não é questão de achar que ele está vivo e que um dia a gente vai se encontrar. Claro que isso conforta muito, mas na hora a pessoa está devastada, ela quer chorar porque ela está com saudade, porque é uma situação diferente. Então, isso me pegou muito forte, assim, né? Porque, poxa, eu tenho esse conhecimento, eu sei que é importante a gente passar ele para frente, mas precisa entender a situação, que às vezes o que a pessoa quer é só um abraço, às vezes o que a pessoa precisa é só alguém que está ali do lado dela, né? E o quanto esse conhecimento espírita, ele estava me deixando insensível nesse sentido, estava me movimentando para isso, assim, né? Para, tipo, meio que não entender tanto a dor das pessoas, por entender que acontece, que elas precisam sofrer, enfim. E aí, quando eu fiz esse questionamento, o que o Espiritismo estava movimentando em mim? Naquele momento, o Espiritismo estava movimentando uma certa arrogância, assim, porque eu ficava, né, tipo, não preciso ver, não tem nada a ver com isso, assim, eu preciso ficar perdendo tempo nisso, porque tá tudo certo, Deus vai resolver, né? E não estava me movimentando para esse amor ao próximo, para essa caridade. Estava me movimentando, na verdade, para ficar estacionada. E não é problema do Espiritismo. Na verdade, é a forma como eu estava lidando com ele, é a forma como eu estava utilizando
ele para justificar uma inação, dar uma estacionada ali na vida, né? Não querer progredir. E aí eu encontrei um texto que eu gostaria de dividir com vocês, que é um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. O capítulo 8 é Bem-aventurados os que têm puro coração. E aí esse trechinho, ele está numa parte que fala sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí eu não vou ler tudo, porque ele é bem extenso, mas eu vou ler um trechinho só para a gente pensar sobre isso. Kardec está comentando aquele trecho que Jesus fala, né, que se a vossa mão é motivo de escândalo, então cortai-a. E aí no item 13 desse texto, Kardec fala o seguinte: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, assim, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. E como consequência desse livre-arbítrio, eu não vou acertar sempre, né? Porque eu sou um espírito imperfeito, então eu vou fazendo as coisas, eu vou vivendo, eu também vou aprendendo com essa experiência. E aí no começo eu começo errando por ignorância, daí eu vou entendendo, tendo essa distinção, né, do que é certo e do que é errado. E nessa distinção do que é certo e do que é errado, o conhecimento intelectual ajuda muito. E aí, a partir do momento que eu tenho essa noção do que é certo ou errado, eu posso escolher, né? Então, no princípio eu erro por ignorância e depois, quando eu já aprendi, aí eu escolho se eu quero permanecer no mal ou se eu quero ir para o caminho certo. Mas não é pelo fato de que eu estou errando, mesmo por ignorância, que esse meu ato não vai ter consequências e que eu vou ter que passar por essas consequências do meu ato. Então, é uma consequência dessa liberdade que a gente tem de escolha, dessa liberdade que a gente tem de aprender errando, aprender fazendo, que quando a gente erra, a gente acaba provocando mal. Então, o mal existe nesse sentido, dessa consequência de uma escolha errada que eu fiz. Mas ele não é obrigatório. Eu não preciso passar pelo mal para aprender, para evoluir. Então, não existe obrigação. É isso que Kardec fala aqui, né? Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E que não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, nós não estamos aqui para praticar o mal. Nós estamos aqui, eventualmente, errando, porque esse é o modelo que Deus escolheu para nós. Esse livre-arbítrio, para que quando nós soubermos o certo, a gente escolha fazer o certo e tenha esse mérito, né, dessa evolução. E aí continua Kardec. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. Sendo assim, dirão, o mal é necessário
e durará sempre. Porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Então, quer dizer, se eu preciso expiar alguma falta que eu fiz em algum momento dessa minha vivência como espírito, eu preciso sofrer isso de alguma forma. E aí Deus aproveita que tem outras pessoas errando também, tem outros espíritos ali nesse processo de aprendizado, e já que você está errando e eu preciso expiar alguma situação, então vamos aproveitar essas situações para que elas sejam úteis, né? Útil para mim que precisa expiar e útil para a pessoa que tem esse laboratório para errar. Só que se eu fico nesse pensamento do tipo assim, então a gente sempre precisa que as pessoas estejam errando para que as pessoas sempre estejam expiando, o mal nunca vai acabar. Porque daí a gente sempre precisa, tem essa dependência, o mundo nunca vai evoluir, porque sempre vai existir o mal e, né? É isso que Kardec está questionando aqui. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. E aí que fica essa posição, assim, da gente não querer melhorar. Porque, poxa, então o mal está existindo, mas é porque precisa acontecer. Então, vamos deixar quieto, né? Vamos deixar porque está tudo certo, Deus está vendo. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Que é o que nós estamos nesse processo, né? De sair de um mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Então vai acontecer de um dia a terra também ser esse mundo onde o bem prospera muito mais do que o mal. Então, quando a Terra progredir bastante, essa vai ser a situação da Terra, onde o mal vai ser banido. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornariam felizes. E aí, para mim começou a fazer muito sentido, porque a gente sempre ouve dessa questão do mundo de regeneração, que quando o planeta se tornar um mundo de regeneração, os espíritos que não estiverem afins com essa proposta de um planeta que tem mais bem do que mal, eles serão tirados desse planeta porque vibratoriamente também não terão mais condições de viver aqui, enfim. Mas para mim isso era um discurso assim que eu ficava pensando, nossa, como é que vai acontecer, né? Será que vai chegar um dia assim, ó, em, sei lá, 13 de maio de 2000 e alguma coisa, vai acontecer que vai virar a chavinha e vai virar um mundo de regeneração? Eu ficava, meu Deus, quem é que vai nesse bonde, né? Vai ser tipo um ônibus, assim, eu não consegui entender. E na verdade eu não sei como é que vai ser esse processo. A questão é, quando o nosso planeta se transformar num planeta de regeneração, num planeta em que realmente as pessoas estão se melhorando, estão progredindo, esses espíritos que precisam expiar as situações, eles já não vão mais encontrar outros espíritos que estão errando e que eles vão provocar condições para que eles expiem. E aí eles vão encontrar essas condições em mundos menos elevados. E aí isso parece um pouquinho mais tranquilo, assim. Por quê? Porque às vezes a gente fica nesse pensamento, né, de que
o mal precisa existir. Só que a proposta do Espiritismo é justamente outra, é justamente o contrário. É justamente que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens, mas é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. E se o homem está melhorando e está progredindo moral e intelectualmente, consequentemente o planeta também vai melhorar. Então não tem como a gente melhorar e insistir no mal. Não, é uma conta que não fecha. E aí esse texto ele nos dá esse respaldo de sim, vamos progredir, vamos procurar melhorar, vamos procurar vencer o mal que existe em nós, né? E aí nesse sentido eu gostaria de trazer uma reflexão, porque já que o objetivo do Espiritismo é nos melhorar enquanto espíritos, para que nós sejamos melhor intelectual e moralmente, como que o Espiritismo está nos movimentando para isso? Como que nós estamos deixando esse conteúdo, né, dessas 5 obras, desses 12 volumes da Revista Espírita, conversarem com a gente? Como é que a gente está deixando esse conteúdo movimentar o que existe de melhor em nós? E aí eu vim trazer uma proposta de ideia, assim, de exercício para a gente refletir, porque nós temos os nossos problemas individuais, as nossas questões de coisas, experiências não tão bem sucedidas que a gente teve no passado e que a gente eventualmente vai precisar espiar ainda. Todos nós temos. Então, se eu tenho, as pessoas que estão do meu lado também têm. E se eu estou pensando em progredir moral e intelectualmente, é importante que nós nos ajudemos a passar por essa expiação da melhor forma possível, da forma mais humana, da forma mais digna possível. Então, quando nós pensamos em acabar com o sofrimento, a gente precisa pensar em acabar com a causa raiz do sofrimento. Porque se hoje eu estou consolando uma pessoa por uma violência que ela sofreu, eu vou estar consolando essa pessoa. Só que se eu der as costas para a violência e fingir que ela não está acontecendo, ou que eu não preciso pensar nela, essa violência vai continuar acontecendo com outras pessoas. Outras pessoas que pode ser a mesma pessoa que está ali do meu lado, ou que pode ser eu, que pode ser qualquer um de nós, e que pode ser eu numa outra vida, inclusive. Eu posso desencarnar e reencarnar, e o problema da violência ainda está acontecendo e eu passar por ele, eu ter que, né? Então é importante que a gente se esforce nesse sentido, de, claro, ajudar o que está acontecendo, ajudar a consolar, a cobrir a consequência, mas também pensarmos na causa. E aí que entra a parte terceira do Livro dos Espíritos, porque essa parte terceira que fala sobre as leis morais, Kardec organiza de uma forma muito didática, em temas que permeiam a nossa vida toda. E aí eu trouxe alguns dos problemas do mundo para a gente pensar. De novo, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer perguntas para que a gente possa levar essas perguntas para casa e depois refletir, para que a gente possa confrontar esses temas e realmente fazer com que o Espiritismo nos ajude a pensar numa sociedade diferente, numa vida diferente, para que as pessoas não sofram mais, para que nós não soframos mais e nós possamos ter tempo de, ao invés de sofrer, nós possamos ter tempo de progredir, de pensar em coisas melhores, de pensar em coisas diferentes, né? De pensar em coisas no mundo de regeneração. Então, quando a gente fala, por exemplo, de lei de trabalho, hoje nós vivemos numa sociedade, num país, ou até num mundo, onde muitas pessoas estão desempregadas. Então, assim,
O trabalho, segundo lá o livro dos Espíritos, segundo os Espíritos, todo trabalho é uma ocupação útil. E muitos de nós utilizamos o trabalho para adquirir o nosso próprio sustento. E muitas pessoas não têm isso, não têm essa possibilidade de trabalhar para conseguir o seu sustento. E ao mesmo tempo, existem pessoas que estão numa condição oposta, que estão trabalhando muito e não estão conseguindo se sustentar de uma forma digna porque trabalham de uma forma escrava. Então elas precisam trabalhar muito de uma forma desumana para poder comer, para poder sobreviver do jeito que dá. Então, como que a lei do trabalho pode nos ajudar a pensar soluções para essas questões? Que pode ser que não atinjam nós hoje, que pode ser que não atinjam pessoas próximas a nós, mas são problemas que existem e que eventualmente vão nos encontrar um dia porque estão na sociedade. Também acontece do trabalho infantil, né? A infância, ela é um processo da vida em que o espírito está lá no corpo, que não sabe de nada, ele não sabe de muitas coisas, então ele está ali receptivo, ele está ali aberto para aprender coisas novas, coisas diferentes. É esse momento que a gente tem de educar a criança, que a gente tem de, né, falar de Deus, como um comentário aqui no começo, e aí a criança perde esse momento da infância para trabalhar. Isso também é um problema. Quando a gente fala de trabalho escravo também, a gente pode correlacionar com a lei de liberdade, porque a pessoa ela não tem a liberdade de ser quem ela é, de fazer o que ela quiser. Ela está ali naquele regime preso, ela não tem condições de optar, de decidir o que ela quer da vida, enfim. E nisso a gente também pensa na população de encarcerados que nós temos atualmente, que eles vivem uma situação desumana em alguns presídios, né? E, poxa, é muito triste, assim, que essa restrição de liberdade, que deveria ser algo educativo, acabe sendo algo que deteriora mais o ser humano, né? A gente tem a lei do progresso, que correlacionar na nossa vida. Por exemplo, o progresso, ele é algo que nos ajuda. A ciência progrediu bastante, tanto na tecnologia, quanto na forma como nós tratamos as pessoas, como na forma prática como a gente vive a nossa vida. E algumas coisas que para nós parece ser tão básico, muitas pessoas ainda não têm, por exemplo, o saneamento básico. E aí, poxa, a nossa sociedade progrediu tanto intelectualmente, mas algumas pessoas ainda não têm esses recursos. E o problema é que, não tendo isso, elas também têm um ambiente insalubre e aí acabam tendo doenças e morrendo por causa dessas doenças, de coisas que, poxa, o nosso planeta já tem capacidade de evitar. Como que a gente pode estar pensando nisso, né? A nossa educação evoluiu tanto, mas ainda nós temos pessoas analfabetas. A nossa alimentação evoluiu tanto, mas ainda nós temos pessoas desnutridas que morrem por causa disso. Isso é um sofrimento. Aí a gente também vai para a parte da lei de destruição e lei de conservação. A lei de destruição, né, ela fala que a destruição acontece na natureza e ela é necessária porque ela acaba trazendo uma transformação. Então, quando a gente vê a destruição no contexto da natureza mesmo, ela é importante para trazer a renovação. Só que nós, seres humanos, a gente perde um pouquinho a mão e destrói muito mais do que o necessário. E essa destruição, esse destruir mais do que o necessário, acaba respingando em destruir pessoas
que é o que acontece em alguns países que vivem em situações de conflitos armados e guerras. Então, a vida que a gente tem tranquila, muitas pessoas não têm, porque elas não conseguem sair de casa da mesma forma como a gente sai, porque não sabe se elas vão tomar um tiro ou se vai ter uma bomba, enfim. Não é um sofrimento, não é uma vida tranquila. Nós temos a questão do suicídio, que a nossa sociedade vive... eu não sei nem a palavra certa para dizer assim, mas é uma questão de saúde mental mesmo, que os apelos que a gente recebe, eles são muito fortes, né? Então, tem que ter um corpo padrão, tem que ter uma vida padrão, tem que ser de um jeito tal. E existem alguns padrõezinhos na nossa sociedade, só que, poxa, pensa, nós somos espíritos que tiveram o livre-arbítrio à medida que foram conseguindo evoluir intelectualmente para conseguir decidir as coisas. E se nós temos o livre-arbítrio, cada um de nós escolheu coisas diferentes e construiu a nossa história, a nossa trajetória de formas diferentes. Então, todos nós somos diferentes, todos nós. Para Deus, somos todos iguais. Mas, em termos de trajetória, em termos de habilidades, em termos de história, todos somos diferentes. Só que nós vivemos numa sociedade que não respeita essas diferenças. E por não respeitar essas diferenças, às vezes a gente não se enquadra no modelo e, poxa, para muitas pessoas isso é pesado, isso é difícil e a pessoa não consegue. E aí a gente tem taxas elevadas de suicídio e até de pessoas que sofrem por doenças mentais, por não conseguir se enquadrar, por não conseguir serem simplesmente quem elas são, quem nós somos, né? Falando ainda de pessoas, a gente tem a questão dos homicídios, né, que não, fora do contexto de guerra ainda acontecem, né? E aí a gente pode também pensar em destruição da natureza. A forma como nós estamos extraindo os recursos da natureza, ele é muito mais agressiva e é muito mais rápida do que a natureza pode repor. Então, a extração que nós fazemos dentro dos oceanos e fora dos oceanos, nas florestas, enfim, a natureza não consegue repor aquilo, não consegue se adaptar, e aí algumas espécies vão morrendo, e porque essas espécies vão morrendo, a gente acaba tendo a biodiversidade reduzida. E quanto menor a biodiversidade, por que existem várias espécies de plantas, de animais, de seres, enfim? Porque cada um tem uma funçãozinha na natureza e essas várias funções, elas vão juntas, ajudando a manter vidas complexas como a nossa, no planeta. Então, a partir do momento que a gente vai destruindo essas formas de vida, a nossa qualidade de vida também vai reduzindo. Porque aí esses serizinhos pequenininhos que a gente não vê, que às vezes a gente nem fica sabendo que existem, eles estavam cumprindo um papel importante para a fertilidade do solo, que a gente precisa para se alimentar, para a qualidade do ar que a gente precisa para respirar, para a manutenção dos sistemas hídricos que a gente precisa de água. Então, a nossa qualidade de vida também vai diminuindo e isso vai causar sofrimento. E já está causando sofrimento. Aí a gente parte para outras leis, né? Lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de adoração. E a gente vê que ainda existe muita intolerância religiosa. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, professando a nossa fé, podendo falar sobre a nossa religião, tem pessoas ao redor do mundo que não podem. Porque existem grupos que não toleram e violentam essas pessoas que têm uma ideia diferente, né? Nós estamos aqui, mas quantos
quantos centros, quantas casas no passado já foram proibidos de operar e quantos em algumas cidades de religiões irmãs nossas, né, a Umbanda, o Candomblé, tem seus terreiros destruídos, porque as pessoas não entendem o propósito daquilo e não respeitam e violentam mesmo. Isso gera sofrimento. E aí a gente tem a violência também contra as minorias, né? As mulheres, os negros, pardos indígenas, pessoas de outras culturas, a comunidade LGBTQIA+, por causa da intolerância com essas minorias, o quanto de violência não existe, quantas pessoas não morrem, quantas pessoas não sofrem, quantas pessoas não podem se expressar, não podem ser quem elas são por medo, por não se encaixarem naqueles padrõezinhos. E também as pessoas que sofrem são portadoras de necessidades especiais, né? Então, assim, isso foi uma pincelada dos problemas que nós temos na nossa sociedade, que são problemas que causam sofrimento. E, eventualmente, qualquer um de nós pode participar desses grupos todos que estão sofrendo. Se nós formos pensar só pelo fato da destruição da natureza, mais cedo ou mais tarde todos nós vamos estar sofrendo por causa disso. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa olhar na causa raiz e pensar em soluções para melhorar isso. Porque quando eu penso em melhorar essas causas raízes, eu estou pensando na caridade. Eu estou pensando em não querer que o meu irmão sofra. Isso é amor ao próximo. E aí eu esqueci de uma lei que eu vou falar, eu deixei por último de propósito, que é a lei de sociedade. Que justamente essa questão que eu falei de que todos nós somos espíritos diferentes, com trajetórias diferentes, nós, ao longo de toda essa trajetória, fomos adquirindo habilidades diferentes. Então, fomos colocados em sociedade para que essas nossas habilidades elas fossem complementares. Então, eu não preciso ser especialista em tudo. Eu posso ser especialista em uma coisinha, eu posso conhecer bastante um ponto, posso dominar uma técnica, e aí, com essa habilidade que eu tenho, eu posso ajudar outras pessoas que não têm essa habilidade, da mesma forma que as outras pessoas me ajudam com as habilidades que elas têm. E aí, quando nós vamos nos juntando, nos unindo, quanto maior é uma sociedade que se ajuda, mais rica é, mais diversa, né? E a questão desses problemas, de nós pensarmos a solução para esses problemas, é importante que nós pensemos também em sociedade, porque são problemas que afetam a todos nós, só que, poxa, eu sozinha, eu não vou conseguir dar conta de resolver tudo isso, porque é muita coisa. Nenhum de nós sozinho, isolado, vai conseguir resolver. A gente até pode, é bem importante que todos nós façamos a nossa parte individualmente, e existem ações que nós podemos fazer individualmente em cada um desses problemas, né? Na questão da natureza, o que a gente pode consumir, se a gente pode reduzir o nosso consumo, a gente pode pensar no lixo que a gente gera. Poxa, essas ações individuais, elas são muito importantes, mas dificilmente só com isso a gente vai conseguir mudar os problemas todos que envolvem a extração muito desenfreada da natureza e que são problemas que vão gerar sofrimento para nós. Então nós precisamos, enquanto sociedade, nos unir e pensarmos juntos. E aí que é o bonito de nós estarmos num centro espírita, porque no centro espírita nós estamos em quantas pessoas aqui? Nos dispondo a pensar juntos sobre assuntos da doutrina espírita. Então, por que a gente também não se une dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, para também pensar em problemas da nossa vida, da nossa sociedade, né?
confrontar essas questões, o que o Espiritismo nos traz de conhecimento, o que ele nos traz de instrumento para que nós possamos pensar uma sociedade melhor, para que nós possamos pensar ações que juntos fazemos, que juntos podemos fazer para melhorar tudo isso. E aí, a gente também acabou usando o Evangelho, por quê? Porque sendo diferentes, pode acontecer também de nós sermos intolerantes uns com os outros. Porque aí, poxa, eu não aceito determinadas coisas, eu não aceito... Tem coisas que são muito culturais que a gente é levado a não aceitar. Mas é um exercício de fazer esse exercício de amar o próximo, de tentar, apesar das diferenças, daquilo que a gente pensa diferente, daquilo que a gente acha da nossa trajetória, qual que é o ponto que a gente tem em comum em sociedade, o que nos une. Muitas vezes assim, querer que o sofrimento humano acabe, querer que o sofrimento das pessoas acabe, que o meu sofrimento, o teu sofrimento, ninguém quer sofrer. E a gente não nasceu para sofrer. Isso é verdade, né? A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para aprender. Então, se nós nascemos aqui, se nós estamos aqui para ser felizes, como é que a gente pode se ajudar a ser feliz? Se essa questão do sofrimento, de acabar com o sofrimento meu e do meu semelhante, se é isso que nos une, então o que a gente pode fazer? Deixar de lado as desavenças, deixar de lado as opiniões contrárias, as coisas que a gente não consegue resolver agora, mas o que juntos nós podemos pensar? E pensar, juntar pensamentos diferentes é muito importante, porque eu sozinho não consigo ter toda a vivência do mundo. Eu não consigo entender o que uma pessoa que não é de um grupo que eu não pertenço sente, o que ela sofre. Às vezes, uma piadinha que eu faço, um jeito de falar que eu tenho, uma expressão que é culturalmente aceitável, ofende um grupo. Uma coisinha que eu falo pode fazer com que um grupo de pessoas se sinta desconfortável. Então, como é que eu posso mudar? Às vezes, só mudando isso, fazendo esse movimento para mudar isso na sociedade, eu mudando individualmente, mas também chamando meus colegas, isso aí que você falou não foi legal, isso aí que você falou, lá no fim das contas as pessoas estão morrendo por causa dessa piadinha, porque o evento extremo é esse. Então a gente se ajudar nesse sentido, se conscientizando do que a sociedade precisa para a gente acabar com esse sofrimento de vez e ir pensando em ações que em conjunto nós podemos fazer. E aí eu encerro com a pergunta, com essa pergunta, o que o Espiritismo está movimentando em nós? Que nós possamos aproveitar essa doutrina que nós temos nas mãos, esse conhecimento que individualmente talvez a gente não domine inteiro, mas que cada um de nós vai dominar uma partezinha, vai conseguir ter um entendimento diferente sobre uma parte do livro tal, outra pessoa vai ter um entendimento diferente sobre outra parte do livro tal, e aí a gente se junta, conversa, discute e consegue juntos crescer, consegue juntos conhecer toda essa riqueza que é tanto a doutrina espírita quanto o ser humano. Então que nós possamos trazer mais essa pergunta para as nossas vivências, para o nosso dia a dia. O que o Espiritismo movimenta em mim? Ele está me movimentando para esse progresso ou ele está me movimentando para eu ficar parada no mesmo lugar? Muito obrigada. Nós agradecemos a você